Salve galera, tudo bem? Bora entender as funções horárias do M e o V. Vamos lá. Gente, vamos começar definindo o que são funções horárias. Primeiro, a palavra função lembra dependência. Quando a gente fala na vida que a gente está em função de alguém, quer dizer que a gente depende dessa pessoa, beleza? Quando a gente fala função horária, o que a palavra horária vai nos lembrar? Horária lembra hora, tempo, certo? Então o que vai ser uma função horária pra gente? Vai ser alguma coisa que depende do tempo. Faz sentido? Então quando eu falar para vocês função horária do espaço, quer dizer que o espaço depende do tempo. Quando eu falar função horária da velocidade, é porque a velocidade depende do tempo. E para que servem essas funções horárias? Basicamente, gente, por incrível que pareça, elas servem para prever o futuro. Como assim prever o futuro? Então quer dizer que a gente estuda a física e vira vidente? É mais ou menos isso, porque, por exemplo, se eu conhecer as situações, as condições iniciais de um corpo, né, do movimento dele, eu consigo prever o que vai acontecer com ele no futuro, daqui 10 segundos, 20, 30 anos, se eu quiser, tudo bem? Então essas funções horárias vão ajudar a gente a falar como vai ser a velocidade desse corpo no futuro e como vai ser o espaço desse corpo no futuro, show de bola? Então vamos começar aqui pela função horária da velocidade. Basicamente, para a gente entender a função horária da velocidade, basta a gente lembrar da definição de aceleração. Então lembra que a aceleração é a variação da velocidade pela variação do tempo. O que a gente tem que pensar que é constante no movimento uniformemente variado? A aceleração é uma coisa constante aqui, né? Afinal, é um movimento uniformemente variado, então ele varia uniformemente. E a velocidade inicial do corpo é uma coisa conhecida, é uma coisa que não vai mudar. Então, vamos mexer um pouquinho nessa expressão. A gente tem que lembrar que variação da velocidade é velocidade final menos velocidade inicial. E eu vou dividir por tempo final menos tempo inicial. Beleza. O que a gente vai fazer agora? Eu vou considerar o tempo inicial como zero. Então, geralmente, quando a gente vai medir o tempo de alguma coisa, a gente zera o cronômetro, certo? Então, a gente tem que considerar que esse t aqui, ele é o tempo medido a partir do instante inicial, beleza? Então, vamos seguindo aqui. Com esse t sozinho, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar ele e passar para o outro lado, ele vai vir aqui multiplicando a aceleração. E eu vou ter exatamente isso aqui. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou jogar aqui para baixo para a gente chegar na nossa expressão final. Eu vou isolar a velocidade final. Por quê? Pensa comigo. A velocidade é uma função do tempo. Então eu posso dizer para você qual é a aceleração do corpo, eu sei então como a velocidade dele varia a cada segundo. Show de bola? Então se eu sei qual é a aceleração do corpo e qual é a velocidade inicial, eu consigo determinar qual vai ser a velocidade futura. Então eu vou fazer o quê? Eu vou isolar essa velocidade e esse V0 vai passar para o outro lado positivo. E eu vou ter uma expressão mais ou menos assim. V igual a V0 mais AT. O que significa isso, gente? Basicamente, vamos dar uma lida nessa fórmula, certo? Então, o que ela está dizendo? Pensa comigo, ó. Se eu te falasse assim, ó, que a velocidade inicial de um corpo é de 2 metros por segundo, e eu falo que a aceleração dele é de 1 metro por segundo ao quadrado. Primeiro, o que a gente tem que fazer? A gente tem que lembrar como a gente lê a informação da aceleração. Quando a gente lê a aceleração, a gente tem que pensar assim, ó, 1 metro por segundo ao quadrado, a gente já falou sobre isso em aulas anteriores, é 1 metro por segundo a cada segundo. Essa é a variação da velocidade no tempo, ou seja, a cada segundo que passar, eu vou somar 1 metro por segundo na velocidade do corpo. Então, se eu perguntasse para vocês, ó, pô, daqui 3 segundos, qual vai ser a velocidade do corpo? Percebe que dá para fazer de cabeça? Pensa comigo. Se eu falasse para você, ó, você tem R$2 e a cada segundo você ganha R$1. Daqui 3 segundos, quanto você vai ter? Aí é só fazer uma continha, pô. A cada 3 segundos eu ganho R$1, então eu vou ganhar R$3 no total. Se eu já tinha 2, eu vou somar. Então, se eu pegar o que eu tinha antes mais o quanto eu ganhei, eu consigo saber o meu dinheiro final. Agora, voltando, saindo da analogia e pensando na física. É exatamente o que a gente vai fazer aqui, né? Se eu tenho uma velocidade inicial de 2, basta eu saber o quanto eu ganhei de velocidade. Se eu fizer a minha aceleração vezes o tempo, ou seja, vai ser 1 metro por segundo ao quadrado vezes 3 segundos, eu descubro então que eu ganhei 3 metros por segundo de velocidade. Então, se eu somar esse 3 com a velocidade que eu já tinha antes, eu sei a minha velocidade final, que seria 5 nesse exemplo. Tudo bem? Então, gente, olha só. Vamos escrever isso aqui, né? Então seria 2 mais 3, né? Então a minha velocidade final seria 5 metros por segundo.
Percebe como isso é intuitivo? E é isso que a nossa expressão está dizendo. Está dizendo que a nossa velocidade futura, então a gente está prevendo o futuro, né? Vai ser igual à minha velocidade inicial, é o que eu já tinha. E lembra, multiplicação de aceleração por tempo dá o quê? Dá o quanto de velocidade eu ganhei ou perdi, né? Então isso aqui é a variação da velocidade. Faz sentido ou não? Né? Então, sabendo isso, eu consigo determinar a velocidade futura. Então, a função horária da velocidade ela é muito parecida com a função horária do espaço que a gente viu lá no movimento uniforme. Então, a gente vai usar ela bastante e ela é uma das primeiras fórmulas que a gente vai usar aqui em MUV para resolver os exercícios. Agora, vamos dar seguimento. Basicamente, vamos pensar agora na função horária do espaço no MUV. A primeira expressão que a gente pegou, que é a da velocidade, ela não fala nada sobre o espaço. Mas como que a gente pode fazer aparecer o espaço na parada? A gente pode olhar para o gráfico de velocidade por tempo. Por quê? Basicamente, gente, lá na aula 3 a gente vai demonstrar algumas propriedades gráficas. E uma propriedade muito interessante é a área de um gráfico sempre dá pra gente o que é a multiplicação dos dois eixos, tudo bem? Ou seja, eu olho para os eixos, tem velocidade e tempo. O que será que é velocidade vezes tempo? Bom, velocidade média, né, é ΔS sobre ΔT, certo? Se eu passar o ΔT multiplicando, ΔS seria velocidade vezes tempo. Inclusive, eu posso usar essa expressão quando a velocidade é constante. Mas quando a velocidade não é constante, eu não posso usar a expressão. Mas se o ΔS é dado pela multiplicação de velocidade vezes tempo, a propriedade gráfica que eu mencionei diz que a área desse gráfico, então vamos destacar a área desse gráfico aqui, ó. Toda essa área aqui, independente do formato, gente, eu vou pegar a área até o eixo do tempo aqui, ó. Então vamos pegar essa área, ela vai ser numericamente igual ao nosso ΔS. Essa área, ela é numericamente igual ao ΔS. E essa propriedade gráfica vai ser demonstrada na nossa aula de gráficos, beleza? Tá bom, o que a gente vai fazer? Ainda não tem uma função, esse ΔS não está em função do tempo, né? Então o que eu preciso? Eu preciso que o espaço esteja em função do tempo e eu tenho apenas essas duas variáveis. Show de bola? O que a gente vai pensar? Bom, eu peguei um gráfico genérico aqui de MUV, né? E a gente está vendo que formou um trapézio. Se a gente lembrar, então lembrando da geometria, a área de trapézio é o que, ó? É base maior mais base menor vezes altura sobre 2. Pô, frase, como assim trapézio? Ó, o trapézio é essa figura aqui, ó, que tem duas bases, tá? Então duas bases paralelas, certo? E eu ligo essas bases por duas setas quaisquer aqui, beleza? Então é um quadrilátero que tem duas bases paralelas diferentes, uma maior e uma menor, beleza? A altura desse trapézio vai ser justamente esse comprimento. Pensa que esse trapézio está deitado. Então, como é que a gente vai escrever isso aqui usando os valores do gráfico? Prestem muita atenção. Então, a área, que é o ΔS, vai ser igual a nossa base maior é o valor, se vocês olharem em Y, do V, beleza? A gente colocou aqui, ó, é o V. Então, vai ser o V. A base menor vai ser justamente o V0, esse aqui, certo? Então, eu vou ter V mais V0 vezes a altura, que nem eu falei para vocês, é um trapézio deitado, essa altura então é o tempo. E eu vou dividir tudo isso por 2, beleza? Pô, frase, ainda não estou entendendo nada. Gente, vamos com calma, né? Aqui a gente tem alguns conceitos de outras áreas, né? Então a gente está usando um pouco de geometria, mas o importante vai ser a gente saber analisar a expressão final que a gente vai chegar. Show de bola? Então vamos continuar. Bom, agora, olha só, a gente queria chegar numa expressão que tinha o espaço e o tempo, né? O espaço em função do tempo. Então, o espaço aqui, ó, ele está escondido. ΔS a gente pode abrir como? Como S menos S0. Então, eu posso escrever assim, ó, S menos S0 é igual a V mais V0 vezes T sobre 2. Show de bola? Então, olha só, o que eu tenho de variáveis? O meu espaço final é variável. O meu tempo é variável. Ah, beleza, já matei aqui. O S0 é uma constante, o V0 é uma constante, mas putz, olha só. Eu tenho uma velocidade aqui que não é constante. E eu não posso ter uma função com 3 variáveis. Eu só preciso do espaço final e do tempo.
Então eu não posso ter outra coisa variável, que no caso aqui é a velocidade. Então a gente vai ter que dar um jeito de tirar essa velocidade daqui. Só que a gente acabou de ver, né, que velocidade final era igual a V0 mais AT. Beleza? Então eu escrevi a velocidade em função do tempo anteriormente. Então o que a gente vai fazer? S menos S0 é igual a... Aí, no lugar do V, eu vou colocar o V0 mais AT. E aí eu somo ainda com o V0 que sobrou ali dentro. E isso eu multiplico pelo tempo e divido por 2. Show? Então agora vamos brincar aqui de álgebra no negócio. Então eu vou ter ainda o meu S menos S0 igual... Eu vou ter o V0 aparecendo duas vezes, então eu vou ter 2V0 mais AT vezes o T dividido tudo por 2. Faz sentido ou não? Vamos agora pensar, o que a gente pode fazer? Dá para a gente pegar e fazer uma distributiva aqui, ó, com esse tempo. O tempo pode multiplicar tanto o AT como 2V0. E aí como vai ficar? Ó? Vai ficar aqui, S menos S0 vai ser igual a 2 vezes V0t mais AT ao quadrado, tudo isso dividido por 2, beleza? Aí olha que interessante, o que eu vou fazer? Eu estou percebendo que tem um 2 em cima, 2 embaixo. Já sei a frase, vou fazer o quê? Eu corto 2 com 2, pelo amor de Deus, calma, calma, respira. Lembra que quando no numerador eu tenho uma soma, e eu quero simplificar, né? Por exemplo, dividir esse 2 com 2, eu não posso simplesmente pegar um termo e dividir pelo denominador. Os dois termos aqui vão ter que dividir pelo 2. Então, como que vai ficar isso aqui, ó? Basicamente, eu até posso dividir em duas frações. Então, eu vou ter 2V0t dividido por 2, mais AT ao quadrado, também dividido por 2. Beleza? Então, eu só cortei, né, em duas frações com o mesmo denominador. Agora sim eu posso simplificar. Eu tenho aqui apenas multiplicação em cima, então eu posso simplificar esse 2 com 2. E olha só o que a gente vai ter. Eu vou chegar em S menos S0 vai ser igual a... O que sobrou do outro lado? V0t mais AT ao quadrado dividido por 2. Então, o ΔS é igual a V0t mais AT quadrado sobre 2. E aqui, gente, a gente praticamente terminou. Vamos isolar esse S, afinal, numa função, eu quero o espaço em função do tempo. Então, eu vou isolar o espaço de um lado, né? E aqui já vou escrever nossa expressão final, beleza? Então, o espaço vai ficar sozinho desse lado. Esse S0 negativo, ele fica positivo do outro lado. Eu vou somar com o V0t mais AT ao quadrado sobre 2. É o famoso, né, que o pessoal gosta de chamar de sorvetão, tá? Ô Eufrásio, era só ter falado que era o sorvetão que eu lembrava da expressão. Mas, gente, o que adianta a gente saber o nome, saber que é o sorvetão e não saber o que significa cada coisa, não saber nem o que é uma função? Por que isso aqui é uma função horária do espaço? Por quê? Basicamente, eu tenho o meu espaço final, que é uma coisa indefinida. Por exemplo, o corpo iniciou numa posição inicial, com uma aceleração, uma velocidade inicial. Onde ele vai parar? Não sei. Depois de quanto tempo, certo? Então, esse espaço está em função do tempo, beleza? E o resto que está na nossa equação é tudo constante, né? O S0 é constante, o V0 é constante, a aceleração é constante. E agora sim, essa expressão, ela descreve para a gente muito bem como o espaço varia em função do tempo. Mais para frente a gente vai reparar que essa função, ela é uma função do segundo grau, né? Na hora que a gente colocar no gráfico vai ser uma parábola, mas isso é conversa para outro momento. O importante é a gente saber que essa expressão, ela é muito importante quando a gente vai trabalhar com espaço, aceleração, tempo, mas ela não fala sobre a velocidade final. Beleza? Então é importante, então, problemas que eu tenho a velocidade final, às vezes eu não vou usar essa expressão. Assim como a expressão, né, a função horária da velocidade, não tem o ΔS. Vamos colocar um X aqui, ela não tem o ΔS, beleza? Assim como aqui a função horária do espaço não tem a velocidade final. E a gente vai começar a brincar com elas. Show de bola, gente? Fez sentido as funções horárias? Bora continuar nosso estudo de movimento uniformemente variado e entender a equação de Torricelli. Bora lá. Gente, o que vai ser a equação de Torricelli? A gente no MUV, a gente primeiro tem as funções horárias, né? Então, vamos relembrar, né? As funções horárias eu já coloquei aqui para vocês, que é a função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT, e
a função horária do espaço, né? Então, basicamente, essas duas expressões, elas descrevem como a velocidade varia em função do tempo e como o espaço varia em função do tempo. O que acontece? A gente percebe que essas duas funções são funções do tempo, funções horárias, o próprio nome diz. E o que foi a ideia aqui de Torricelli? Eu vou fazer uma nova expressão, que na verdade não é nova, tá? Essas duas expressões que está aqui na tela já são suficientes para resolver todos os problemas. Mas o que acontece? Muitas vezes, o que a gente tem que fazer? Sei lá, eu quero achar o espaço final, e aí muitas vezes a gente tem que usar uma expressão baseada nos dados que a questão dá, né? Para a gente encontrar um tempo, né? Então, caso ele não deu tempo para a gente, né? Eu vou ter que usar uma expressão para encontrar o tempo e depois jogar na outra para encontrar qualquer outra coisa do espaço, por exemplo. Então, é uma coisa repetitiva. Eu uso a equação 1 para encontrar o tempo quando ele não me dá, para depois jogar na outra e descobrir. Então, para resolver esse problema mais rápido, quando eu não tiver o tempo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a junção dessas duas expressões. Show de bola? Ou seja, o que vocês estão vendo aqui? Ó? Eu destaquei aqui o T em vermelho. Se vocês repararem, ó, o que a gente pode fazer com a expressão 1? Eu vou isolar o tempo nessa expressão 1. Então, se eu jogar, né, esse V0 para o outro lado, vai ficar assim, ó. E se eu isolar o tempo, eu vou ter que o tempo é igual a V menos V0 dividido por A, beleza? Gente, então eu só estou brincando com as expressões que a gente já tem. De novo, aqui a gente não vai ter nenhuma informação nova, é só uma forma mais fácil de a gente resolver certos problemas, beleza? Então o que a gente vai fazer? Agora, com essa expressão, eu vou jogar aqui dentro, né, da expressão da função horária do espaço. Então vamos lá, a gente vai escrever assim, ó. Colocando a 1, né, juntando 1 e 2, o que a gente vai ter? Ó? Vamos lá, vamos escrever essa expressão. Eu vou ter S igual a S0 mais V0. E agora a gente vai colocar o tempo, né? Então, o tempo a gente calculou que é V menos V0 dividido por A. Continuando aqui, eu vou ter isso, mais A vezes. Aí, novamente, eu vou ter o T, que é V menos V0 dividido por A. Eu vou elevar isso ao quadrado e dividir por 2. Vou colocar aqui só embaixo do A, mas lembra que tanto faz colocar só embaixo do A, né, ou embaixo de tudo, né? A sobre 2t quadrado dá na mesma. Show de bola até aqui? Então, gente, vocês estão vendo que essa expressão não está nada amigável por enquanto, mas confia em mim, né, que a gente vai mexer aqui, vai fazer uma álgebra e a gente vai chegar numa coisa mais bonita. E eu já deixo o desafio, gente. Aqui eu vou colocar só para vocês terem onde conferir, mas na verdade, o que eu recomendo para vocês? Dá uma pausa no vídeo, olha essa expressão e tenta simplificar ela. Faz algumas expressões, né? Faz algumas simplificações e vê se você consegue deixar ela um pouquinho mais amigável. E eu vou fazer algumas coisinhas aqui agora, né? Pra gente chegar numa expressão mais bonita, que é a expressão que a gente vai conhecer como expressão de Torricelli, beleza? Então vamos lá. O que a gente vai fazer aqui, ó? Vamos pensar. A primeira coisa é que eu posso fazer aqui dentro uma distributiva. E aqui eu posso elevar esse tempo, essa expressão, ao quadrado. Então, como vai ficar isso aqui, ó? Tudo que é igual, a gente vai manter juntinho. Então, eu vou ter aqui, ó, V0 vezes V menos V0 ao quadrado. Tudo isso dividido por A, certo? Então, eu só distribuir o V0 ali nessa expressão. E aí, eu vou somar com A dividido por 2. E ali, vamos elevar ao quadrado. O que a gente tem que pensar? Primeiro, quando a gente pega uma fração ao quadrado, a gente tem que elevar tanto o numerador como o denominador. O A vai ficar A ao quadrado. E aqui a gente tem um produto notável, né? Então eu vou fazer o quadrado do primeiro, né? V ao quadrado, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, certo? Pô, Eufrásio, eu não tenho domínio ainda dos produtos notáveis na matemática. Tudo bem, então isso a gente vai ter alguns pré-requisitos aqui que vocês podem conferir nas aulas de matemática e aprender com mais profundidade. Aqui eu estou demonstrando tudo para que vocês entendam de onde vêm as expressões, mas efetivamente para a gente resolver os exercícios, a expressão final é o que vai importar, beleza? Então, sem desespero aí. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui mais dá para a gente fazer aqui, ó. Eu estou vendo que eu tenho uma multiplicação de fração aqui nessa expressão. Eu tenho A sobre 2
multiplicando essa fração gigante, mas ainda assim é uma fração, né? Eu posso, nesse caso, simplificar, né, o a de cima com esse a ao quadrado de baixo, né? Então, eu tenho uma divisão aqui, já dá para simplificar, beleza? Então, vamos reescrever nossa expressão. Eu vou ter que S... Já vou passar o S0 para cá, tá, gente? Então, vamos deixar dessa forma. E o que a gente vai ter? Eu tenho aqui v vezes v0 menos v0 ao quadrado dividido por a, mais... Aí, olha só, gente, o que a gente vai ter? A parte de cima vai ficar v quadrado 2v vezes v0 mais v0 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Show de bola? Deu para entender? Então, vamos lá. Já está melhorando um pouco, né? Só que não, ainda está feiosa. O que a gente vai fazer? Ó, a gente tem uma soma de frações. Só que os denominadores não estão iguais. A gente não pode simplesmente somar os valores de cima. A gente precisa igualar os denominadores. Então é só a gente pensar. Bom, aqui eu tenho 2a e aqui eu tenho a. Bom, então basta eu multiplicar esse a aqui por 2, que eu igualo os denominadores. Mas se eu multipliquei por 2 embaixo numa fração, para a fração ser equivalente, eu vou ter que multiplicar em cima também por 2. Faz sentido? Então olha só como a gente vai ficar. Esse esse S menos S0 eu já vou chamar de ΔS. Esse 2 eu vou multiplicar por todo o numerador em cima. Então eu vou ter 2V, 2 vezes V, vezes V0, menos 2V0 ao quadrado. Tudo isso dividido por 2A. Isso aqui eu vou somar com V quadrado, menos, só copiar tudo, né? V vezes V0, mais V0 ao quadrado sobre 2A. E agora a gente começa a enxergar uma luz no fim do túnel. Por quê? Porque os denominadores estão iguais. Se os denominadores estão iguais, a gente pode somar os termos de cima. E o que a gente consegue perceber aqui, gente? Ó, vamos lá. Vamos colocar aqui a nossa fração, né? O único denominador. E olha só. Aqui eu tenho 2v v0 e aqui eu tenho menos 2v v0. O que acontece? Vai embora isso daqui, certo? E aí a gente ainda tem mais simplificações. Aqui eu tenho menos 2v0 ao quadrado e v0 ao quadrado. Então, vamos escrever o que sobrou aqui, ó. Eu vou ter menos 2v0 ao quadrado mais v0 ao quadrado vai dar menos v0 ao quadrado. Faz sentido até aí? E aí, que mais? Eu tenho uma soma aqui com um v ao quadrado, beleza? É a única coisa que sobrou em cima. E agora a nossa expressão está ficando mais amigável, né? Dá até para escrever na mesma linha. Então vamos lá. Esse 2a eu vou multiplicar lá pelo ΔS. E isso vai ficar igual a menos v0 ao quadrado mais v ao quadrado. Então, de novo, o que é variável aqui? Variável é a minha velocidade final. E o meu ΔS é como se eu estivesse escrevendo a velocidade em função do espaço agora. Então eu não estou dependendo mais do tempo. Então olha só como vai ficar essa expressão. Eu já vou isolar esse v ao quadrado. Esse menos v0 vai para o outro lado positivo, então vai ficar v0 ao quadrado. E eu tenho, né, a soma com esse 2 vezes a vezes ΔS. E aqui a nossa expressão já ficou bem mais amigável. Apesar de ter alguns quadrados aí, para a gente resolver, né, os exercícios com ela, vai ser bem tranquilo. Então essa, gente, é a equação de Torricelli. Show de bola? Então, o que a equação de Torricelli ajuda? Para problemas que a gente não tem o tempo. Por quê? De novo, quando que a gente vai aplicar? Quando a gente precisar do tempo para encontrar outra coisa, a gente não precisa jogar na função, em uma função horária para depois jogar em outra. A gente já joga direto no Torricelli e eu consigo falar sobre a velocidade final, o ΔS, a velocidade inicial e a aceleração. Então essa equação vai ser muito útil para a gente resolver exercícios que não tem o tempo. Show de bola?